Olá, de estresse psicológico. Já ouviu falar? Segundo um estudo recente do Instituto Ricardo Jorge, 22% dos portugueses sofrem deste estado de sofrimento emocional. Mas afinal, o que é? Como se identifica e o que revela da saúde mental dos portugueses? Já sabe que estamos em direto, por isso contamos com as suas chamadas para o número habitual. É o 21794-6163, 21794-6163, ou então envie-nos mensagens através da nossa página do Facebook, onde ao longo do programa eu vou espreitando para saber que comentários e que considerações ou mesmo perguntas lá estão a ser depositados. Com toda a calma, acredito eu, os meus convidados de hoje irão explicar tudo o que há para explicar. São Conceição Almeida, assessora para a área da infância e adolescência no Programa Nacional de Saúde Mental, David Neto, presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia Clínica e da Saúde na Ordem dos Psicólogos, e Viriato Horta, médico de Medicina Geral e Familiar. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil, sem stresses, sem distresses. Conceição, como anda a saúde mental dos nossos mais novos? Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar de crianças e de jovens, que muitas vezes é uma faixa da população à qual não damos a devida atenção. Eu diria que as crianças e jovens portugueses hoje em dia há sobretudo dois grandes fatores de stress que pode provocar algum distresse, para introduzir já aqui os termos, e grande parte tem a ver com a família, com o ambiente, e a outra parte tem de facto a ver com a sua expressão e lugar na sociedade, da qual a pressão dos exames, do desempenho, da performance muitos estão neste momento sujeitos é muito importante. Dias, não é? Essa pressão dos exames. Sim, hoje em dia muitos. Depois convém aqui diferenciar as crianças pequenas dos adolescentes. Realmente, primeiro, o mundo da criança pequena é a casa, é a família, de facto é um mundo para dentro, e a partir da adolescência é um mundo que se abre, e a importância dos outros, dos pares, e o tempo que se projeta no futuro depois também ganha outra dimensão. Mas realmente, quando se está em desenvolvimento, os fatores exteriores têm muito a ver com estas duas questões. Realmente, um ambiente protetor ou não, é? Esse equilíbrio. E também as perspectivas de futuro, o desempenho, o ocupar o lugar num espaço público que se começa, que em criança é um sonho e que a partir da adolescência é uma possibilidade em vias de concretização. Aí percebemos a importância que de facto ganha alguns destes fatores. Depois há os fatores internos, por assim dizer, e alguns fazem parte do próprio desenvolvimento. Também não queria excluir esta ideia, não é? De que, de facto, crescer implica ganhos e perdas. Há um stress natural que tem a ver com o próprio desenvolvimento e que, de certa maneira, é um motor também, se nós virmos assim, não é? É um motor para crescer, não é? Também faz parte. E então, se calhar, a saúde mental também resulta, sobretudo, desse equilíbrio que é instável, em que há desarmonias, ajustamentos, e que o próprio erro nos vai ensinando novas competências de lidar com novos desafios. David Neto, é muito difícil entrar na cabeça dos portugueses. Temos cabeças complicadas, nós, eu acho que... Ou somos iguais eu acho que aos outros povos? Os portugueses são parecidos com os outros povos, até porque os indicadores em termos de stress e de saúde mental, embora sendo mais graves e preocupantes em Portugal, mas estão próximos da média daquilo que é a nível da Europa. Eu, pegando aqui nas palavras da Conceição, eu acho que vocês na vossa peça pegam na ideia de stress associada à saúde mental, no fundo. E eu acho que a maneira como pegam é uma maneira muito interessante, porque permite-nos pensar na ligação entre o stress, que tem uma componente que é normal, que é normativa, e permite pensar nos aspectos que estão ligados à prevenção e, no caso das crianças, ao desenvolvimento de competências que permitem lidar com esses stresses naturais, para que esses stresses, no fundo, não se transformem em distress e depois em problemas de saúde mental também. Não é? Portanto, no fundo, os dados que vocês mostram são preocupantes e eu acho que é importante olhar para eles. 22% é muito abstrato, mas significa basicamente um em cada cinco portugueses tem um nível de stress que é significativo.
E é importante nós olharmos isto e é importante pensarmos também nas soluções que podemos oferecer a nível da psicologia, a nível da saúde familiar, etc. Viriato Horta, e a família é fonte de stress? Também. Pode ser. E também faz parte, não é? Aliás, como praticamente tudo pode ser e não ser uma fonte de stress. Por exemplo, classicamente, vamos dizer assim, agora vou à televisão, daqui a bocado entrei e fui para o elevador. Entro no elevador, nem dou por nada, mas se eu for claustrofóbico, entro num stress danado, fico altamente suado, não entro, bloqueio. Isto é um fator de stress. Entrar num elevador, que é a coisa mais natural, simples e feita todos os dias, centenas de vezes, e milhões de pessoas o fazem, noutras pessoas pode não ser. No fundo, temos que pensar sempre o que é o stress, para depois ver o que é o tal distress, isto é, as consequências nefastas do stress. Por exemplo, se vemos aqui um exemplo simples. Eu trouxe aqui um material simples, que é, por exemplo, uma régua. Stress é um termo de engenharia. Foi desenhado o termo como engenharia. É sempre que eu aplico uma pressão a um equipamento, a uma pressão. Por exemplo, uma mola de um carro. Ele verga, mas pode não partir, mas está sujeito a uma pressão. Se eu fizer a mesma coisa com este que dobra, com este que é rígido, seguramente vou parti-lo. Portanto, este sofreu um distress, este sofreu um stress, mas pode não ter quebrado nada. Pode voltar à sua forma original, isto é, recuperou o estado inicial. Quando nós recuperamos o nosso estado inicial, depois de estarmos sujeitos a uma pressão qualquer, até estarmos aqui, é um fator de stress, porque estamos a comunicar, temos que ter algumas responsabilidades. Os tais exames das crianças, o resultado no grupo, quando ele tem que responder ao outro que lhe diz que ele devia usar a camisola não sei o quê e o cabelo a não sei o quê, isso tudo são fatores de stress. Se as pessoas reagem de uma forma correta, substancialmente correta do ponto de vista biológico, que temos resposta, e psicológico, que também temos de ter resposta, o stress é ultrapassado, recuperamos o nosso estado original, isto é, entrou no elevador, saiu e ficou bem. Muitas vezes isto não acontece ou porque o fator que originou, portanto, o stress, a pressão a sujeita é muito elevada e faz quebrar quase de imediato, ou porque ela é muito prolongada e aí geram-se chamados stresses crónicos. E os stresses crónicos são muito complicados, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico. Portanto, depois podemos abordar um bocadinho melhor uma vertente e outra, porque este termo é um termo biológico de base e que depois tem consequências para o corpo e para a mente. O Viriato, deixa-me aqui a entrada direta para a reportagem que temos preparada, porque foi na passada semana que o Instituto Ricardo Jorge apresentou os dados. Tal como falávamos, 1 em cada 5 portugueses sofre de distresse psicológico. Vamos ouvir uma das investigadoras do estudo e também o bastonário da Ordem dos Psicólogos. Os sintomas podem ser os mesmos da depressão e da ansiedade. Um mal-estar que se prolonga no tempo, sentir-se sempre mal, mesmo quando tudo está bem. Se alguém, durante a maior parte do tempo, durante as últimas 4 semanas, se sentir sempre ansioso, com mal-estar, com humor depressivo, a verdade é que isso é sinal de que alguma coisa provavelmente não estará bem. 1 em cada 5 portugueses tem sofrimento psicológico. São mais de 22%. Os mais afetados são os viúvos, que ultrapassam os 40%, e os desempregados. As mulheres sofrem mais do que os homens, chegam aos 30,5%. Funciona como um fator de risco. Quer dizer que nem toda a gente que tem estresse irá passar para um problema de saúde mental diagnosticado, mas a verdade é que tem maior risco de o vir a desenvolver. Os números do distresse psicológico estão alinhados com o resto da Europa, mas no passo seguinte das perturbações mentais, Portugal é dos países com taxas mais elevadas. Por isso, a Ordem dos Psicólogos pede uma maior aposta na prevenção. Em Portugal, nós assistimos a algumas situações que têm particular gravidade, mesmo quando comparadas com outros países. E o caso da depressão é evidente, ou das perturbações da ansiedade, onde nós aparecemos nos rankings muito no topo. Nos últimos anos, o consumo de antidepressivos disparou em Portugal. O sofrimento psicológico é mais um sinal de alerta num país com um dos maiores índices em doenças mentais. Viriato Horta, deste estudo há aqui algumas conclusões, assim, não querendo ser demasiado simplista ou demasiado básico, mas parece que as pessoas que têm mais escolaridade e têm mais poder de vida têm estão mais protegidos. Menos de stress
Têm do menos. que aqueles no fundo, que têm essas pessoas menos normalmente condições de vida, têm menos mais meios pessoais. Têm primeiro uma entourage, portanto, aquilo que está à sua volta, tem se calhar um tecido social melhor, tem depois uma cultura chamada a literacia da saúde, uma cultura que o faz ver melhor. Um sinal de alarme, quando não estiver bem, é capaz de se aconselhar mais depressa do que aquele que não tem um nível cultural ou económico tão grande, se calhar deixa seguir aqueles mecanismos que produzem o stress prolongado e que depois dão o desequilíbrio. E, portanto, há grupos de proteção. As mulheres é aqui uma... Mas aqui quase o dois em dinheiro um volta a ser para os importante. homens. Quando dizemos que o dinheiro não dá saúde ou não traz felicidade. Ajuda muito, mas ajuda aqui muito, o dinheiro em também muitas ajuda, áreas, o poder sim. de compra permite às É pessoas terem evidente. mais ferramentas. Não é? A gente sabe mesmo a nível de resultados escolares, filhos de universitários têm resultados escolares melhores do que filhos de pessoas com menos classificação ou ranking do ensino. Portanto, isto acontece em muitas áreas, porque, no fundo, viver numa casa melhor, que tenha um isolamento sonoro, é melhor do que viver numa barraca sujeita ao frio, ao calor, não ter que se preocupar com a fome, com a compra do comer para o dia-a-dia, é muito importante e outros fatores estão. Portanto, aqui há sempre um fator que é, no fundo, a maneira como se olha para aquilo que nos está a acontecer. É válido para isto, é válido para quase tudo. Quer dizer, é o tal meio copo, o copo meio vazio e meio cheio. Se eu estiver muito estressado, aquilo já está quase a entornar. Se eu estiver calmo, aquilo ainda tem muito para a margem. Portanto, é uma maneira de nós lidarmos, como lidamos com o trânsito, como lidamos com as coisas. Se eu tiver uma fila de trânsito complicada e eu tiver horários para cumprir, eu sei que vou chegar atrasado. Se eu me tornar muito ansioso, sofro imenso, mas não resolvo nada. O carro continua a trabalhar, o trânsito continua lá e eu a sofrer. Então mais vale pôr uma musiquinha suave ou ouvir um programa cómico que nos relaxe um pouco e que nos permita fazer aquilo que, no fundo, o carro hoje faz, que é o start and stop. O carro para e ele desliga. E nós também devemos desligar um bocadinho, para não manter o nível Ou seja, acelerado. a pressa faz-nos perder demasiado tempo? Às vezes faz-nos perder demasiado tempo, porque perdemos depois o foco e, ao mesmo tempo, tornamos-nos ansiosos. E estamos a gerar, então, as tais hormonas do stress. São essas que depois geram doença. A adrenalina é a primeira, é aquela que nos faz acelerar, mas depois há, a nível secundário, a produção de cortisol, que é uma hormona que as pessoas conhecem normalmente por cortisona, que vai buscar energia ao corpo, vai dar energia para fazer qualquer coisa, que é responder à agressão à qual nós estamos sujeitos. Aqui às vezes apetece-nos saltar por cima e passar para o outro lado da fila. Portanto, estamos a gastar energia e precisamos dela. Por isso é que volta e meia alguém diz passa Mas por cima, depois, não é? a longo prazo, vêm disfunções das hormonas da tiroide e algumas delas são responsáveis depois por depressões ou subdepressões que andavam ali Vai, não a vai. ver se caíam para um lado ou caíam para o outro e o tal copo começou a encher em vez de vazar. Portanto, nós temos fatores físicos que são justificativos de uma parte destas coisas. A adrenalina, a noradrenalina, e depois a seguir o cortisol e depois a seguir as outras hormonas. O stress gera depressão imunitária, isto é, altera uma glândula que nós temos, que é o timo, está aqui por trás das costelas, e que é um órgão do sistema imunitário. Há a depressão do sistema imunitário. Portanto, nós ficamos com menos resistências, ficamos com mais propensão para infecções, podemos ter mais propensão para o cancro. Quer dizer, isto a longo prazo nota-se. Também temos depois propensão para mais perturbações psicológicas, as tais depressivas ou as ansiosas, que depois dão o tal fenómeno chamado o tal distresse psicológico. Portanto, temos muitas razões para poder estar bem ou mal conforme a maneira como nós encaremos as coisas. Se nós tivermos um bom treino pessoal, uma boa base de vida e um bom acompanhamento familiar, uma vida saudável, em que fazemos o desporto e gastamos uma parte da energia no desporto. Temos uma cultura e vamos ler um livro que nos agrada. Aí estamos a baixar os níveis das hormonas do stress. E então estamos a poder ter menos consequências. Portanto, depois isto depende muito do que nós somos, do nosso histórico e da nossa maneira como nós reagimos. Porque emocionalmente cada um é diferente do outro. Por isso é que a sabedoria popular diz que elas não matam, mas moem. Mas moem, claro que vão sim. moendo. Ao fim de um tempo elas estão Vão lá, moendo. têm que fazer qualquer coisa. A ferrugem há de sempre fazer partir qualquer coisa. David Neto, e o que é que se passa aqui entre homens e mulheres? As mulheres são mais propensas? Não, eu acho que, Ou estão mais sujeitas a uma pressão? do ponto de vista Família, psicológico, eu acho que há serem duas mais. explicações. A primeira tem a ver com essa dimensão, ou seja, existe um conjunto de estressores, digamos, que as mulheres têm mais do que os homens, em termos de precariedade laboral,
Infelizmente, em termos da distribuição tradicional de papéis a nível da família, as mulheres acabam por ter uma maior sobrecarga. Isto está a mudar, mas ainda se situa um pouco assim. E depois há uma explicação um bocadinho mais científica, que tem a ver com as questões de investigação. As mulheres normalmente nestas coisas são mais honestas do que os homens. Ou seja, Então porquê? Quando se pergunta em termos de A relato... Conceição começou logo a dizer que sim, não é? Claro. Quando se pergunta em termos de relato, para perguntar como é que as pessoas estão em termos de stress, normalmente os homens tendem a reportar O menos. homem esconde mais, porque é macho, não quer dar parte fraca. É não um falhaço, até não, agora comigo não se passa isto nada. Não mexe comigo, então. Eu sou homem, não é? E estes dois fatores, de alguma maneira, ajudam a compreender esta diferença. Posso Sim, diga acrescentar que sim, qualquer sim, coisa? podem-se complementar, Não, claro. porque quando vi os resultados também pensei isto foi feito para a população adulta e realmente nós, Mas faltam ter mais novos, não é? os nossos dados empíricos da clínica é exatamente o contrário. Eu acho que isto é interessante. Há muito mais incidência de sofrimento e de queixas psicológicas nos rapazes, até ao fim da Estamos a falar adolescência, e dos depois jovens, na sim. população adulta inverte esta Inverte-se. lógica. E isto eu acho que dá Porque o bastante rapaz para pensar. está mais sujeito a... E eu acho que tem a ver com estes fatores muito culturais associados ainda ao género e aos papéis, não é? Alguns biológicos eventualmente também, porque realmente a infância dos rapazes é muito mais agida e eles são, quer se queira, quer se não, a educação sobre os rapazes ainda pesa muito uma expectativa de performance, Eles têm que mostrar de mais o que competência, E de agora com as afirmação. mulheres? São obrigados a mostrar e mais agora que com as são mulheres, aquilo que se E espera do depois- agora com as homem. mulheres mais presentes e mais ativas, ainda se coloca uma maior pressão nos jovens? Homens? Depois, Porque vamos aos bancos das universidades e Sim. são mulheres, Sim, não é? sim, 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 sim. A ascensão nos postos de trabalho e nas carreiras, cada vez mais mulheres. Pronto. E o homem está cada vez mais pressionado nesse sentido? eu acho que há uma inversão, começa a haver uma inversão desta lógica do poder do sexo forte e do sexo fraco, não é? E nós Essa história do sexo forte e do sexo fraco muitas também tem muito que se diga. Eu estou a pôr as aspas, não é? Estou-me a referir ao nosso background cultural, Sim, até sim, muito recente. aquelas ordens Mas, pré-estabelecidas, não é? digamos assim, A pré-concebidas. verdade é que os homens ainda têm dificuldade, de facto, de se queixar do ponto de vista emocional, de assumir um sofrimento, até de o identificar. Não é? Eu acho que acabam por ser muito formatados, de facto, para executar. Não é? E há alguma inverdade, para pegar aqui na ideia do David, depois nas respostas a estes resultados, que não é necessariamente uma mentira ativa, não é? Mas é uma lógica de não ver em algumas manifestações do stress esse significado. Por exemplo, em alguns comportamentos mais aditivos ou ligados às dependências, continua a haver uma certa tendência para agir e eu acho que há também uma somatização depois, ao nível de realmente da saúde dos homens e a esperança de vida é mais baixa. Não é? O que é verdade ligada é que os homens, a algum tipo de os homens vivem de menos acidentes, anos do que as mulheres. não é? Há muitas Cardiovasculares, tentativas de etc. explicar isto. É a proteção das hormonas femininas que durante o tempo, mas seria assim, então as mulheres estavam mais protegidas de outras coisas. Claro. Perdem-na depois da menopausa. Essa proteção cardiovascular que existe pelos estrogénios perde-se um pouco. Mas o que é verdade é que os homens preocupam-se menos com a saúde propriamente dita e depois fazem menos para a manter. Quer dizer, vão menos vezes fazer rastreios. Uma mulher, naturalmente, faz o seu Mais rastreio ginecológico. desleixados. O Um homem é homem mais só em desleixado. último caso é que vai dizer que tem disfunção erétil ou que não consegue ter relações sexuais. Ou Mesmo já que no está finzinho, triste, já tudo. ou que está ansioso. Ou que está ansioso, ou triste, ou que está preocupado, ou que está deprimido, ou que está não sei o quê, ou que sofreu muito com a morte do pai, ou que sofreu muito com a perda do emprego. Não, continua, sim, vou ao futebol e faço e com os amigos e palmadas nas costas. Oh, estamos todos bem e tal. Isto é muito masculino. Sim. E pronto, está Quero assumido. E quero acrescentar uma coisa que é importante em torno disto, que é, se nós queremos intervir, digamos, e prevenir estas situações, muitas vezes faz sentido nós, por exemplo, trabalharmos em contexto de organizações, em que o nosso trabalho é mais para a promoção do ajustamento ao local de trabalho, não é? A Ordem tem estado a fazer um trabalho interessante em torno da ideia do healthy workplaces, porque muitas vezes afasta a ideia de nós estarmos a prevenir, digamos, coisas que têm a ver com a saúde mental e, na prática, estamos a promover o bem-estar das pessoas e dos trabalhadores, não é? Portanto, muita desta coisa da prevenção deve ser baseada nestes conhecimentos que já existem da investigação. Nós estávamos a falar um da bocadinho prevenção. antes do programa começar, estávamos a falar precisamente da maneira como se vê as coisas. E a propósito do emprego, que era um exemplo que estávamos aqui a ter. Quando uma pessoa está desempregada, por exemplo, tem um fator de stress e mostrou-se que desemprego é um fator de stress e de distress. Portanto, gera mecanismos de sofrimento e, portanto, pode gerar problemas diversos, das expressões ao resto.
Mas se a pessoa depois, que está desempregada, arranja um emprego, pode reagir de duas maneiras. Epá, que bom! Finalmente vou descansar e descontrair, vou ter um salário, uma coisa que me vai dar para... E então e se eu por acaso correr mal? Então e se eu não conseguir, perco este emprego, nunca mais me chamam para outro? É um fator de stress. Quer dizer, as duas maneiras são válidas. Há uma construção mental de cada um, a maneira de ser, a maneira como até foi educado ao longo da vida, tal como se pode ser mais hipocondríaco ou menos, pode ser mais ansioso ou menos, como se pode ser muito mais preocupado para entrar no elevador ou menos. Mas assim, há pessoas que têm medo das coisas, não estão muito à vontade, têm sempre o receio do que vai acontecer, os sucessos, fazem aquela ansiedade antecipatória, antes ainda de já eu estou a sofrer. O medo do terrível. medo. O medo do medo. Medo do medo, exatamente. E isso depois bloqueia imensas pessoas. E, portanto, uma coisa que até podia correr bem, porque é um trabalho que às vezes não tem nada de complicado, corre pessimamente mal, porque isso não se descontrai. Ou não entra em contato com os colegas, com os amigos. Portanto, este papel de psicologia da empresa é muito importante. Como é do desporto ou como é de qualquer outro lado. Ou da escola. Ou seja, no fundo, se nós queremos prevenir a depressão e as questões de saúde mental e o stress montante, nós temos de trabalhar nos cuidados de saúde primários, temos de trabalhar nas escolas e temos de trabalhar nas empresas, no fundo. E é importante salientar isto. Vamos também salientar e saber o que é que a Celeste Silva, na Maia, e o Eduardo Vieira, no Funchal, têm para nos dizer ou para nos perguntar. Começamos pela Maia com a Celeste. Olá, Celeste, boa tarde, bem-vinda à Sociedade Civil. Boa tarde, mais uma vez muito obrigada. Mais Sempre uma vez quero lamentar que o programa tenha sido diminuído no seu tempo, porque é excelente e merecia as 2 horas, no mínimo. E os vossos convidados, como sempre, também são pessoas extremamente bem preparadas e sensíveis, que é o que falta hoje em dia, é sensibilidade à maioria das pessoas, infelizmente. Quero dizer que desde os meus 12 anos sofri de depressão, sem saber. Hoje sou portadora de uma depressão major. E realmente o que eu sinto em relação, no fundo, é a vida, são as relações humanas que levam ao distresse, ou depressão, ou stress, a tudo isso. A partir de determinada altura senti que, e hoje mais do que nunca, tem que haver a polivalência. E em relação aos empregos, ao trabalho, hoje em dia faz-se uma licenciatura, mas depois trabalha-se em alguma coisa, não há especificidade de trabalhos, a pessoa prepara-se para uma coisa, mas depois tem que se adaptar. Ora, tudo isto é, no meu modo de ver, extraordinariamente estressante. Porque a pessoa fica sempre na dúvida, será que vou conseguir? Parece-me que esta maneira de encarar a sociedade e a vida não será nada facilitadora de uma boa saúde mental e psicológica. Depois, aqueles anos de a política, a democracia, hoje é uma coisa, amanhã é outra, também não ajudou nisso, porque, de uma forma geral, eu, por exemplo, piorei muito durante o tempo do Passos Coelho. Porque, claro, faltou-me o dinheiro, não é? Eu tinha a minha vida regulada para determinados gastos e em determinada altura não pude contar com aquele dinheiro para o qual estava a contar. Tudo isso me fez com que eu piorasse imenso. E penso que, de uma forma geral, é isto que acontece. É a insegurança transversal à sociedade. A insegurança nunca pode dar saúde mental. Obrigado, Celeste. Luís, sim. Muito obrigada, não vos tomo mais tempo, adoro o vosso programa, agradeço Nosso programa, a vossa Celeste, companhia. É de todos. Sociedade Civil é isso mesmo, é de todos. Agradeço a vossa Especialmente vocês e dos convidados. Obrigado, Celeste. Celeste Silva, na Maia, passamos para o Funchal, onde está o Eduardo Vieira. Olá, Eduardo, bem-vindo. Boa tarde, Luís, e muitos parabéns por esse grande programa que eu acompanho todos os dias. E é o seguinte, eu tenho 68 anos,
fui economista, estou reformado. Tive durante 30 anos em Lisboa. Eduardo, era economista e acertava nos números ou os números também deixavam algum stress? Não. Fui recrutado pela Caixa Geral de Depósitos como economista. Um erro muito grande, porque há economistas e há gestão. Tirávamos os 2 cursos. E eu, como queria vir para a minha terra, o Funchal, aceitei o cargo, mas deparei-me com uma função de análise para crédito e, portanto, era dedicado a quem tirou gestão. E eu era um economista macroeconomia, estudos de Estado e de situação económica. Daí entrei logo numa grande dificuldade. Tive que estudar sozinho gestão para apreciar os créditos. Tenho a consciência tranquila que fiz informações para milhões de euros aos hotéis, como sabem, Zona Turística Madeira, aos hotéis, e etc, etc. Mas vivi em Lisboa 30 anos de grandes sintomas terríveis e então andei na psicanálise, andei até que passou-se o seguinte, consultei neurologistas e vim para a Madeira sendo um ambiente mais pequeno. Depois, tive uma depressão, voltei à minha querida Lisboa, onde aprendi tudo na minha vida. E deparei-me então com esta situação. Encontrei Dr. Albuquerque, António Albuquerque, diretor clínico do Júlio de Matos, que me disse e descobriu: Eduardo, você sofre do síndrome de pânico. Síndrome de pânico. Nunca sei, não sei o que é, doutor. A sua descrição é perfeita. Depois é um bipolar. E então, tudo se agravou, eu venho para o Funchal e, desculpem, saio da ditadura, sou um jovem do 25 de Abril, e chego ao Funchal em plena ditadura do Dr. Alberto João Jardim. Eu fiquei, tudo era diferente, tudo era escondido, uma situação que eu sofri, não falar. Na Madeira era viver calado. Não se podia. Hoje em dia, aquela figura que eu acho sinistra, conheço desde pequeno, desaparece pelos motivos da associação política. Temos que concluir, Eduardo. Temos que concluir. Está totalmente diferente. Todos os dias há na Madeira uma conferência de todos os setores. Os madeirenses não tiveram, portanto, passou-se 40 anos, estradas, material, e depois o madeirense não tem cultura, não se ligou à cultura, e o que me diga brincar, encheram de brita os madeirenses e estejam calados. Salazar. E então, o Dr. Alberto João era sobrinho do deputado... Temos que concluir mesmo, Eduardo. Para Salazar. Temos que concluir, Eduardo. Entrei aqui num grande stress. Isto não posso, isto eu vim habituado a Lisboa, após 25, pode-se falar, estou a uma liberdade. Aqui foi o inferno, é os nossos, quer a PSD e os outros. Eduardo, vamos mesmo ter que terminar, pode ser? Portanto, este é o meu testemunho. Hoje em dia, pronto, preciso outra vez de voltar ao meu Dr. Albuquerque em Lisboa, e foi isso. O nosso presidente insultou Lisboa, tornou esta gente... Eduardo, vamos mesmo ter que terminar, Eduardo. Senão começamos a ficar aqui em stress, porque depois não temos tempo para os nossos convidados. Obrigado. Eduardo Vieira e Celeste Silva, as duas chamadas que tivemos. David, é importante falarmos.
quando nos impedem de falar, nós começamos a acumular, não é? Sim. Por isso é que há pessoas que dizem, mas deixem-me falar, deixem-me aliviar, deixem-me descomprimir, não é? E o mais impressionante nestas histórias, obviamente não podemos comentar histórias assim de uma maneira solta, mas ambas as histórias são histórias longas de algum sofrimento, de algum distress, não é? A primeira ouvinte, a Celeste, falava desde os 12 anos, no fundo. Não é? E, no fundo, isto são tudo oportunidades que foram perdidas de se poder fazer algum tipo de intervenção, se calhar nestas pessoas também. Não é? E isso teria sido importante. Provavelmente há aqui motivos históricos também que justificam isto, mas é importante nós percebermos que a verdadeira intervenção é feita à montante antes destas coisas se prolongarem, se agravarem e se sedimentarem também. O espaço, para haver um espaço para diálogo, é fundamental, obviamente. As pessoas precisam de ser ouvidas, precisam de ter tempo nas suas consultas para poder falar do seu sofrimento, devem ser encaminhadas, quando for o caso, para apoio psicológico, se for necessário também. Vocês também têm um tempo limite por consulta? Infelizmente começa a haver pressão nesse sentido, ou seja, a Ordem e os psicólogos no terreno estão a tentar afirmar a importância de haver uma intervenção que seja adequada, obviamente respeitando aquilo que são as exigências da prestação de serviço, mas começa a haver essa pressão também. Conceição, e os mais novos quando não podem falar? Sim. Porque em muitas situações ainda não lhes é permitida ou permitido o uso da palavra por tudo e por nada, ou por aquilo que querem expressar, não é? Na infância, o sofrimento... A primeira coisa é, está calado, cala-te, não faças. Não, e além disso, muitas vezes a expressão do sofrimento é através de outro tipo de manifestações. Birras, de gritos. De birras, portanto, muitas vezes comportamentos até antissociais, para chamar a atenção. Ou as coisas tidas como oposição, a agressividade, os meninos mal educados, quer dizer, o bullying são muitas vezes expressões, de facto, de uma tristeza, de uma depressão infantil, não é? Portanto, olhar para trás, há bebés que estão tristes, não é? Desde cedo. Portanto, estes sinais precoces são muito importantes. Eu estava a ouvir-vos e estava a pensar que um dos estudos que foi feito recentemente pelo Programa de Saúde Mental também mostrava isso, para além de coincidir, obviamente, com este resultado da incidência da depressão e da ansiedade e do consumo de psicofármacos, mostrava também que em Portugal se leva mais tempo a pedir ajuda. Isto que o David dizia, não é? Isto também é importante para nós termos em consideração em termos dos programas de promoção precoce da saúde mental, identificar os fatores de risco e protetores. Depois há a subjetividade, como falava o Viriato, e como o testemunho destes dois telespectadores, que há questões depois que têm mais a ver com as circunstâncias de cada um. Mas realmente nós aqui pensando em termos de sociedade civil e de saúde pública, aquilo que nós podemos fazer para a grande população é, de facto, também fornecer mais literacia e mais ferramentas, dotar as pessoas que estão no terreno, para já de mais técnicos e depois que funcionem melhor. Eu gostava de deixar aqui muito claro. Há poucos recursos, é verdade, mas nós podemos melhorar os recursos que temos através de melhor comunicação uns com os outros. Isso parece-me que também era uma mensagem importante a deixar. Sim. Esta ideia da literacia é importante, ou seja, é importante, e estes programas são fundamentais nesse sentido, porque vão promovendo uma literacia em saúde psicológica, em saúde mental, que é fundamental para as pessoas terem consciência destas questões e muitas vezes pedirem, se calhar, ajuda e terem tal espaço para falar, que é tão fundamental. Não é? Viriato, e dentro da família falamos o suficiente? A família sabe ouvir. Nunca falamos o suficiente. Quer dizer, nós devíamos estar a falar, por medo, ou por receio, ou por o problema é que muitas vezes nem sequer os afetos mais básicos existem. O colinho, a pele com pele, aquilo que começa logo à nascença, o bebê nasce, vai para a barriga da mãe, começa a trepar para a mama porque lhe cheira a leite, e é aquilo por onde ele tem que ir, porque é o desígnio de um bebê que nasce, é mamar para sobreviver. Portanto, isto são automatismos que depois têm que ser preservados, e hoje preserva-se um pouco isto. O aleitamento materno não está muito desenvolvido, há países que o desenvolvem mais do que o nosso, são os fatores do chamado attachment, a ligação entre os pais e os filhos, que é muito precoce. A segurança da criança no primeiro ano, segundo ano de vida, quando ele chora, ter alguém que o ajude, depois ao cumprimento do tempo,
o pai pergunta a muitos pais, eles não sabem que escola o filho anda, se calhar não sabem dizer qual é o nome do professor, ou que cadeiras é, com que disciplinas, ou que teve as notas. Quase todos os dias Isto muitas vezes significa que não se comunicou. Olham 3 ou 4 em frente para um mesmo ecrã, ou cada um para o seu, e às vezes não comunicam muito. Ou seja, levamos os filhos à escola, entregamos e entrega-se à cumprimos a nossa escola missão. para que a escola faça às vezes tarefa que não é tanto que lhe compete. A escola é para ensinar, a nossa casa é para educar. E, portanto, isto tudo depois tem a ver com progressos ao longo da vida. O que é verdade é que a senhora que falou tocou ali num assunto que foi a crise económica que decorreu em Portugal teve verdadeiramente reflexos na saúde. Isto é, continuamos a aumentar a longevidade, isto é, o número de anos de vida média dos portugueses continuou a subir, mas a qualidade de vida diminuiu naqueles anos. E começou-se a notar, não foi em 2010 e 2011, quando surgiram os problemas económicos, foi 3 anos depois, foi de 2014 para a frente. Isto é, estas coisas não fazem moça no mesmo dia em que acontecem. O tal stress agudo, em que eu forçava isto e partia a régua, esse é direto. Eu sou atropelado, parto uma perna, não stress para a perna. Mas a osteoporose, que é uma doença a longo prazo que me faz partir quando eu só bater de curto, um choque pequeno, esse significa que há lá um dano no osso a longo prazo. Nas pessoas é a mesma coisa. É a continuidade da exposição ao fator de stress conta. E as pessoas depois começaram a quebrar, não é no primeiro mês em que falta o ordenado, se calhar nem é no segundo, que ainda tem expectativa de, ainda recebeu o subsídio de desemprego e ainda não sei o quê. Mas depois começaram a falhar as coisas. E 3 anos depois começaram-se a notar nos indicadores de saúde uma quebra e o aumento nas doenças mentais e uma diminuição na qualidade do corpo, da vida propriamente do corpo. Portanto, houve uma qualidade de vida menor, embora se vivesse mais anos, o que significa viver pior. E, portanto, este ponto foi abordado assim como uma questão muito política, mas as políticas influenciam as pessoas. E o que é verdade, somos o resultado disto tudo, não é? Claro. O Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto apresentou um kit que funciona como teste complementar de diagnóstico de depressão. O objetivo é diminuir a prescrição excessiva de medicamentos. À falta de testes complementares, surge a possibilidade de identificar a depressão através de uma amostra de sangue. Depois é analisada no laboratório com vários biomarcadores específicos, que é isto que nós estamos a desenvolver, para diagnosticar a doença. E possa fazer um diagnóstico mais objetivo da depressão. Portanto, é também dar uma dimensão biológica à depressão. Os resultados são analisados por um algoritmo e fornecidos entre 24 a 48 horas após a colheita de sangue. A solução vai permitir complementar a entrevista clínica feita atualmente. Muitas pessoas sofrem de depressão, mais de 300 milhões em todo o mundo. Menos de metade é tratada de uma maneira eficaz e uma das barreiras para esse tratamento é o diagnóstico, é haver um diagnóstico mais correto da doença. O projeto está a ser desenvolvido por uma equipa de investigadoras do Instituto de Inovação em Saúde, o I3S. Já mereceu o primeiro prémio do Born from Knowledge, um programa de valorização do conhecimento científico e tecnológico. Um incentivo, uma mais-valia, vai-nos permitir patentearmos o produto. A meta é colocar o kit de diagnóstico no mercado dentro de 2 anos. Conceição, os portugueses consumiram cerca de 30 milhões de embalagens de medicamentos para a depressão e a ansiedade e outros problemas de saúde mental no ano passado, quase o dobro do que tinha acontecido em 2013. Isto pode ser um bocadinho a sequência do que o Viriato estava a dizer, ou seja, a tal história, elas não matam logo, mas vão moendo consequências do que passamos, a crise, todas as dificuldades que nós também vivemos, ou são os médicos que, para ser mais fácil, prescrevem medicamento? Todas as perguntas complexas têm respostas complexas. E nunca são uma resposta. Não vamos, não é? As coisas nunca são só uma coisa, são aquela coisa e muitas outras coisas. Não é? Portanto, aqui em defesa, para já, das boas práticas em saúde mental, certas patologias precisam mesmo de ser medicadas, não é? Sem dúvida. Portanto, é a importância do diagnóstico e do acompanhamento especializado. Isso é importante, haver cada vez mais literacia em saúde mental. Também não é menos importante que haja especificidade de cada um, o chamado cada macaco no seu galho, não é? Para fazermos uma selva bastante rica e viva, não é?
E tranquila. E tranquila, já lá Quer dizer, vamos. quando tranquila é sem conflito. Sim, não, pronto. O conflito também é importante. O conflito é fundamental. Se não houver conflito, não há vida. Pronto. Mas tem que se preservar a vida. É aquela selva onde se preserva a vida. Agora há um conflito em nome da vitalidade e do crescimento e da criatividade, e há aquele conflito destrutivo, patológico, não é? Ou seja, uma bolha, como se costumava dizer entre crianças, faz parte. Faz parte e prepara, não é? Prepara. Uma cabeça partida, um joelho como é evidente, não é? Portanto, e eu acho que esta mensagem é importante passar, porque também a função aqui deste programa também é esta, pôr aqui em cima da mesa estas variáveis. O conflito, o erro, a tristeza, fazem parte, as quedas, em sentido metafórico e em sentido de quando se começa a andar, o bebê para começar a andar cai, não é? Gatinha, claro, experimenta, não é? Esse teste de realidade e de atenção e de proteção ajuda a desenvolver, de facto, essas competências. Portanto, eu gostava muito de deixar aqui bem clara esta ideia, porque senão corre-se. Quer dizer, a afirmação de uma abordagem mais positiva sobre os problemas não é o branqueamento das dificuldades, não é? Se puder dizer assim. Portanto, estarmos mais preparados para uma vida mais rica é precisamente sermos mais complexos. As estruturas mais complexas são mais adaptativas, não é? A seleção natural. Eu acho que por isso é que hoje em dia, com todas as evoluções que nós temos e desafios, estamos mais inseguros, mas ao mesmo tempo estamos mais equipados, temos mais recursos. E isto é bom, não é? Claro que pode gerar novos medos, mas quer dizer, esta ideia de que o medo é negativo, volta ao princípio. Também não é o medo que nos põe os outros sentidos na ordem. O medo é fundamental para a sobrevivência, quer dizer, este sentimento, a ansiedade, o que é a ansiedade e depois todas as respostas biológicas que foram ditas. É preparar-nos para uma ameaça, preparar-nos para, de facto, nos defendermos. Portanto, há uma dimensão muito, muito estrutural. Antigamente era para lutar ou fugir, não é? Lutar ou fugir, por isso é que as mãos ficam frias. Agora, o que pode acontecer é, em virtude, de facto, de uma série de variáveis, nós começarmos a identificar mal as fontes da ansiedade e haver um deslocamento, no caso das fobias, não é? Portanto, não é do elevador que a pessoa tem medo, mas de repente parece que é o elevador que vai ser dramático, ou o avião. Portanto, a nossa mente é complexa. Mas de facto, na origem, o medo prepara-nos para nos defendermos. Portanto, uma sociedade, voltando à selva, que eu ainda não me perdi, voltando a uma selva em que ninguém fala, não queremos essa selva. E é muito importante, as escolas são espaços de vitalidade. Agora, eu acho que se está a crescer no sentido, de facto, de valores um bocado bizarros, que é, não há paciência para ser criança, não é? Por outro lado, somos imaturos cada vez mais durante mais tempo. Há normas para tudo, as crianças não podem chatear, têm que cumprir, têm que ter bons resultados. Isto é muito preocupante. Mesmo nós, para estarmos aqui 60 minutos neste estúdio, já nos mexemos e para nós já é por vezes desconfortável, que fará para uma criança que tem que estar sentada, normalmente calada e ouvir, não é? É isso. E há bocadinho ouvi, acho que foi uma das pessoas que falou, dizer o que é que nós devemos esperar das pessoas. Eu acho que as escolas e o papel social é que as pessoas sejam mais elas próprias, não é? Era o senhor que falava, ser economista, orientar a carreira de alguém, ajudar alguém a crescer, ajudar um jovem a escolher o seu caminho, ajudá-lo a ser quem ele é. E isso às vezes não se compadece com pressas ou com mitos que nós temos ou com orgulhos que nós gostaríamos que os nossos filhos tivessem. Portanto, eu não me vou alongar muito mais, mas gostava de fechar com a questão que me colocou da medicação. Às vezes a medicação mal usada, não é? Pode ser uma resposta também da ansiedade do próprio sistema. Nós às vezes refletimos em espelho os problemas que nos colocam, não é? Portanto, uma resposta em ansiedade por falta de outros recursos, por ser uma resposta mais fácil, ou por excesso de normatividade sobre certos comportamentos, nomeadamente nas crianças. Nós, só deixar isto como nota de rodapé, que é interessar realmente, nós no programa de saúde mental temos desenvolvido um grupo de trabalho sobre, estamos a tentar fazer o levantamento daquilo que é a prescrição psicofármica de crianças, nomeadamente, de facto, os diagnósticos de hiperatividade, que nós sabemos que a grande parte
da medicação que é feita. Portanto, é preciso primeiro investigar bem e saber, e depois poder orientar, dar guidelines, que no fundo é essa a vocação da Direção-Geral de Saúde, mas quer dizer, trazer à discussão de uma forma séria também este problema e ver ver e valorizar aquilo que é adequado para cada situação. Diretor David, já temos 2 telefonemas em espera, mas sim, vocês querem acrescentar. Da questão da medicação, tem aqui uma nuance, é que se há um aumento das vendas de psicotrópicos, mas felizmente a favor dos antidepressivos que estavam subutilizados em relação às benzodiazepinas, que são os chamados ansiolíticos diretos, vão mexer num sistema do cérebro que depois tem algumas consequências nefastas a longo prazo, nas capacidades cognitivas, na atenção, na concentração, depois até na possibilidade de quedas, e felizmente o que se está é a fazer um desvio das benzodiazepinas, dos chamados ansiolíticos, para os antidepressivos, que alguns deles são ansiolíticos, até às vezes melhor ansiolíticos para alguns casos, por exemplo, os pânicos, as fobias, são muito mais bem tratados com antidepressivos do que com ansiolíticos puros, embora a gente pareça que aquele problema ali é um problema de ansiedade, mas ele é de ansiedade secundariamente. Embora cá atrás, pois falou-se também aqui nestes testes que estão a ser feitos, nós temos uma biologia interna do cérebro, temos neurotransmissores, e eles têm que estar equilibrados. A serotonina, a dopamina, a noradrenalina, isso tem que estar tudo cá dentro. E nós temos que funcionar com estes mecanismos, depois a oxitocina, a hormona do prazer, da atividade, a dopamina é a hormona, a serotonina, a antidepressiva, quer dizer, há muitas deficiências, muitas vezes provocadas por disfunções do corpo. Nós é que chegamos a provocar as disfunções com alterações de uma vida ou doentia ou com danos no tabaco a mais, uma vida com um sono não muito bom, e tanto os portugueses dormem mal e pouco. E isso é mau, porque depois não gera os mecanismos de proteção cerebral, que são os neurohormonais, e esses são muito importantes. As hormonas depois cá de fora influenciam, a tal cortisona e as hormonas da tiroide que se falou no início, são importantes para o nosso bem-estar. Eu não trato ninguém por uma depressão sem ver se tem hipotiroidismo. É absolutamente interdito, em boa prática, tratar uma pessoa que tem um histórico, seja uma depressão major ou minor, sem fazer um estudo físico, biológico, da função hepática, da função renal e até também da função tiroideia, que está muitas vezes conotada. E o hipotiroidismo existe muito, muitas vezes ali encapotado. David, queria acrescentar. Eu gostava só de sublinhar aqui um aspecto que eu acho que é importante. A incidência de depressão, e na vossa peça vocês falaram em depressão, e a incidência de depressão nos cuidados de saúde primários é gritante, no fundo. E a medicação é óbvio que tem o seu papel, e isso eu acho que é indiscutível. Nos vários macacos, nestes casos, partilham esta opinião. Mas muitas vezes este excesso de medicação deve-se à falta de respostas também a outro nível, a nível da psicologia, apoios, por exemplo, a nível de outras intervenções multidisciplinares. A Ordem tem estado a fazer um trabalho no Programa Nacional de Prevenção da Depressão, que no fundo procura fazer este trabalho de diagnóstico precoce e de intervenções, de alguma maneira, mais céleres, mais curtas, mais pragmáticas, mas que de alguma maneira tentam dar uma resposta complementar, no fundo, nestes casos, e que eu acho que é uma resposta fundamental, e acho que isso está a ser feito noutros países, na Inglaterra, por exemplo, é o caso mais evidente, mas é preciso continuar a fazer este trabalho também. Mas, por exemplo, e só para acrescentar, a psicoterapia... Temos a Maria da Graça e o Fernando já há bastante tempo à espera. Em defesa desta multidisciplinaridade, também há investigações que provam que a intervenção psicológica altera depois os registros claro, dos neurocerebrais. Claro. Nunca está isolado. Claro, o corpo não está isolado, a mente também não está isolada. Aliás, é que se não fosse assim é que não existia. Claro. Nós não existíamos como tal. Claro. Somos um composto de mente e corpo. E em mudança. Em interação. E sempre em constante adaptação. Isto é o mais importante de tudo. Vamos então à Maria da Graça e ao Fernando. Primeiro, a Maria da Graça em Almada. Olá, Maria. Obrigado. Bem-vinda e obrigado por ter esperado. Vamos a isso, Obrigada Maria. também. Sim. Estamos a ouvi-la. Pode continuar, Maria. Sim. Eu queria deixar a minha opinião, se possível, bastante clara e nada de complicações. Os meus parabéns ao programa, os meus parabéns também aos que estão presentes, de um modo muito, muito especial ao médico, porque já o conheço destes programas, efetivamente, admiro a objetividade dele, admiro a clareza com que ele fala. Aliás, isso é um atributo dos bons médicos. Quanto à questão, parece-me que a questão é já muito velha, no bom sentido, ou seja,
Tudo isto da saúde mental tem a ver com o princípio da gestação, da recepção da criança na família, do acompanhamento da mesma criança, depois na escolinha, depois na escola, depois por aí adiante, depois como é que a criança vai sendo preparada para um futuro no trabalho, como é que nós devemos aceitar o trabalho não deve ser aceito como uma coisa escravizante, mas sim como uma alegria projetada no bem comum. Como é que nós devemos participar no espaço do trabalho, com os nossos colegas, com os nossos superiores. Devemos sempre aceitar, porque, regra geral, os que estão lá há mais tempo sabem mais do que nós. Não devemos ser arrogantes, devemos muitas vezes referir das nossas próprias e naturais fragilidades. Queria eu dizer com isto que a saúde mental é muito complexa e ao mesmo tempo também é muito simples. Ou seja, esta linha inicial, eu até, como já disse, desde a gestação até ao fim, baseado nestes princípios. Eu tenho que me pasmar sempre perante a vida, eu tenho que sorrir sempre perante a vida, porque é um bem que eu não entendo, mas que é maravilhoso. E tudo que seja complicar isto, à minha cabeça faz muita confusão. Portanto, ser sempre gratos aos pais, aos professores, amar o saber. O saber não é para eu armazenar num cofre. O saber é para eu tornar os outros mais felizes. Eu acho que sim, as pessoas podem tornar em seres mais bonitos, mais felizes, mais sorridentes e o mundo poderá ficar mais feliz e mais rico. Um abraço para todos. Sem dúvida, Maria da Graça, de Almada para Setúbal. Fernando, boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Principalmente ao senhor que está em frente à televisão e aos restantes senhores que é uma médica e mais 2 médicos. Isto é assim, eu tirei o meu curso na Marinha Mercante, no qual depois segui para a minha vida de embarcado. O que é que acontece? Acontece que houve uma altura que um colega meu, em virtude não sei o que é que se passou, me encontrei enforcado. Desde aí a minha vida tem sido um martírio, no qual eu continuei lá ainda mais de 13 anos, embarcado. Depois regressei novamente à vida profissional, integrei-me numa Câmara Municipal, mas continuei a ter aqueles problemas, não é? De ansiedade, depressão. E o que é que acontece? Acontece que houve um indivíduo que me disse para ir a Lisboa, para o Dr. Carlos Albuquerque, penso eu que é o nome. Ele deu-me um medicamento no qual eu fiquei mais ou menos assim a 40% ou 60% da minha vida, do meu bem-estar. Não foi totalmente, atenção. Mas há uns anos para cá eu tenho ido mais abaixo. E sabem porquê? Porque eu fui afastado. Fui afastado das minhas funções desde os 20 anos, ou 19, no qual eu me embarquei. E depois, para cá, vim para uma Câmara Municipal. E desde aí eu tenho ficado muito mais baixo, mas continuo a trabalhar. Isto é, temos que pôr os pontos nos is. Eu não faço nada. Estou ali para estar, porque faltam-me 2 anos ou 3 para ir para a reforma e continuo ali. E penso que isso me esteja a dar cabo da cabeça ainda mais. Eu ainda vivo sozinho, tenho 2 filhas, me acompanham quando é necessário, mas a minha vida tem sido assim. É um sacrifício muito grande que estou a fazer. Eu não sei o que é que... Naturalmente, eu novamente tenho que ir a Lisboa falar com o meu médico para ver se me dá alguma coisa, porque a única coisa que ele me disse é assim, tu continua a amar isto porque isto faz-te bem e quando te sentires melhor vais reduzindo. Portanto, o que eu estou a tomar é o Unilan. Não sei se os senhores devem conhecer, pois com certeza.
É o nilempacetil. Obrigado, Fernando. Fernando em Setúbal, antes Maria da Graça em Almada. Viriato Horta, é dramático quando as pessoas são deixadas por ali. Quando os mais velhos são considerados velhos e não já estão aptos para... Já aprendi isto há muito tempo. A pior coisa... Nós estamos a matar o conhecimento, a memória, contexto. Não há nada pior para alguém do que o desprezo. A criança, se quiser ser punida, é com desprezo. Põe-na num canto, eu não falo contigo porque tu te portaste mal. É muito pior do que um tabefe, um castigo qualquer, ou tirar-lhe o telemóvel, ou fazer-lhe o que quiserem. O desprezo é mau para todos. Nós somos sociais, eminentemente sociais. Temos que conviver uns com os outros sempre. E temos que ter prazer no para lá e no para cá. Temos que receber e dar todos os dias. E isto, quando acontece, uma pessoa pôr-se numa prateleira, seja nestas questões do serviço, é dramático para a pessoa. Agora, também a pessoa tem que ter mecanismos, não são os medicamentos que lhe resolvem este problema, muito menos o Unilan, que é um da tal das benzodiazepinas que eu estava a falar há bocadinho, que é um calmante, mas não resolve verdadeiramente. Se calhar, eu preciso mais de uma atividade pessoal de vida com coisas da sociedade, ou uma universidade de terceira idade, uma atividade esportiva qualquer, entrar num grupo de teatro ou num grupo de qualquer coisa em que ele seja incorporado numa área em que ele consiga ter um tecido social à volta. Os filhos acompanham-no quando é preciso, mas não se calhar todos os dias. Mas a sociedade hoje esta sociedade civil tem muitos mecanismos. O teatro, o desporto, os grupos de intervenção, as universidades sénior, tudo isto pode existir e ajudar-nos. E até a psicoterapia, porque se calhar este senhor precisa de uma psicoterapia. Nitidamente pareceu-me que ele está carente e necessitado de alguma coisa. E há técnicas. E as técnicas são as dos psicólogos. David, quais são os sintomas que nós podemos detectar nas pessoas à nossa volta que vão necessitar certamente de uma intervenção e de uma ida ao médico? Por exemplo, a ansiedade. Eu tirava só a parte certamente. Há um conjunto de sinais e sintomas que eu acho que nós devemos estar atentos, não é? A nível da ansiedade, a pessoa... Foi também para aproveitar e mostrar este livro. Falar do livro. Da ansiedade é normal, aprender a lidar com ela é que vai mudar a sua vida. Exatamente. Há dois tipos de ansiedade. Há a ansiedade mais aguda e há aquela que é mais crónica. A aguda, tipicamente, é a mais visível. As pessoas têm uma crise de ansiedade e isso traduz num conjunto de sintomas físicos que normalmente são mais ou menos evidentes, no fundo. Quando nós vemos uma pessoa com este nível de ansiedade aguda, eu acho que isto é facilmente reconhecível pela maior parte de nós. A ansiedade mais crónica muitas vezes mistura-se também com a depressão e está associada a cansaço, a fadiga, a falta de energia, um conjunto de, se calhar até às vezes, sintomas somáticos. Não é? E muitas vezes do sono. O sono é um dos mais penalizados nisto. O sono também é um bom indicador. Também. É um bom indicador. E em função disto e em função da existência de um sofrimento subjetivo, a pessoa deve ser encorajada a procurar ajuda, quer no seu médico de família, quer no psicólogo, quer noutro profissional de saúde. Digamos que muitas vezes serve de porta de entrada, digamos, para encaminhar para a resposta. Aqui o médico de família é básico, porque é aquele que conhece já a pessoa, até tem referência. Eu acompanhei pessoas de 31 anos. Para quem tem médico de família? Ora, esse é um problema, mas esse problema está difícil de ser resolvido. O que é verdade é que faz muita falta. Sim. Porque a compreensão que o médico de família tem de quem viu nascer e seguir durante 30 anos ou 30 e tal anos, que é uma carreira de médico de família, para quem está sempre no mesmo sítio, com as mesmas populações, o que acontece muito, felizmente, não é, eu deixei de me interessar pelas pessoas, não, passei a conhecê-las bem e a valorizar as coisas e a permitir as aberturas, que a pessoa gera confiança. Portanto, há esta questão para lá e para cá. A pessoa que tem estes problemas, se tiver um médico de família da sua confiança, tem uma porta aberta para ele entrar depois nos mecanismos. Depois caberá a mim dizer, talvez isto seja mais psicológico ou mais físico, precisa mais de uma ajuda química, medicamentosa, ou se calhar mais de apoio da comunidade, ou se calhar vou-se encaminhar para uma psicologia para fazer um trabalho. Infelizmente, os centros de saúde estão muito mal equipados de psicologia, como estão mal de nutricionistas, como estão mal de saúde oral, coisas que são muito importantes para o dia-a-dia. E depois as pessoas ficam ali presas, mas muitas vezes também se bloqueiam a si próprias. E este senhor mostrou um pouco que está um pouco bloqueado, ele próprio. Está mal, mas também não arranca, porque não tem se calhar um mecanismo ou um meio para arrancar. Precisa de alguém que vá ali fazer um clique ou um empurrão ou ganhar ali um espaço que é para o levar para o sítio necessário. Conceição Almeida, por isso é que é importante as pessoas terem alguém que as olhe e que não as abandone, mas também que saiam de casa, que pratiquem exercício físico, meditação, por exemplo, outras.
É importante não estar isolado. Ativos, não é? Não é? Depois aquilo que... Temos essa tendência de nos isolarmos, não é? Aquilo que depois agrada mais a cada um. Há bocadinho a Dona Maria da Graça, gostei muito do testemunho dela, só fiquei a pensar, faz jus ao nome. Eu estou quase para fazer uma brincadeira com o nome, mas achei melhor não fazer, porque teve mesmo graça, não é? Espírito. Mas eu só faria ali uma pequenina correção, que é a questão do devemos. Acho que podemos. Podemos, vamos esperar poder, não é? Esse é um dos problemas, é que dizem-nos, deves fazer isto, tens de fazer aquilo, não é? Vamos abrir as possibilidades. Eu costumo dizer na clínica também, quando as pessoas têm comportamentos desajustados, é porque ainda não conseguem fazer diferente, não é? Mas portanto, não vamos ter uma moral sobre o comportamento, vamos ajudar a pessoa a pensar outras possibilidades e validar que aquilo tem uma função qualquer de equilíbrio. Mas vamos pensar outros equilíbrios possíveis. Vamos estar abertos. Todos os dias é um dia bom para mudar. Não é? Só porque uma coisa acontece da mesma maneira há X anos ou que aconteceu traumaticamente desde muito cedo, há sempre uma possibilidade, de facto, em contacto connosco próprios e com alguém que nos dá um outro olhar sobre poder mudar. Conceição Almeida, David Neto, Viriato Horta, foi 1 hora de stress e de estresse, mas sem stress e sem qualquer estresse. Muito calma, muito relaxada e com enorme sabedoria e muitos conhecimentos e muitas dicas e opiniões que certamente serão de enorme mais-valia para quem lá está em casa. Por isso, bem-ajam por nos terem dedicado esta hora das vossas vidas com os vossos conhecimentos e os vossos saberes. E é isto que faz tão especial a sociedade civil. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Bem-ajam, mais do que tudo, importa prevenir, mantenha-se saudável, ativo e sempre com um sorriso no rosto. Fique bem.